Romanos 7, dos versos de 1 a 6, diz assim: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e, mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, pedimos que o Senhor nos ilumine o entendimento por meio do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos compreender a mensagem do Evangelho e mais do que isso, mais do que compreender, que sejamos capazes de aplicar isso em nossa vida e sairmos daqui transformados, conduzidos à imagem do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, para a Tua honra. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. No mês de outubro, aqui na nossa igreja, nós temos uma tradição de sempre voltar ao livro ou à epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos no 7º ano de igreja, vamos chegar no capítulo 7 da epístola aos Romanos. E talvez você deve estar perguntando, mas pastor, por que todo mês de outubro, que é o mês da Reforma Protestante, a gente volta em uma porção da epístola de Paulo aos Romanos? Por uma razão muito simples. A tradição protestante, meus irmãos, ela existe fundamentalmente por causa da epístola de Paulo aos Romanos. Eu não sei se você conhece a história, mas a conversão de Martinho Lutero, que foi o iniciador, que deu o start desse grande movimento reformado que aconteceu ali no século XVI, aconteceu justamente quando ele preparava uma série de exposições bíblicas no livro de Romanos. Ele estudava, como você sabe, ele era um monge agostiniano católico que servia ali em Wittenberg. E então, enquanto ele estudava o livro de Romanos, então Deus iluminou o seu pensamento, o Espírito Santo cortou o seu coração e ele de fato compreendeu o Evangelho. E descobriu aquilo que diz lá em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, que diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque o justo viverá pela fé. A salvação é pela graça em Cristo Jesus por meio da fé. Não por obras de indulgências, não por obras religiosas, não por qualquer mérito humano que possa ser alcançado a partir de qualquer coisa que façamos. A graça de Deus, ela repousa sobre aqueles que, pela fé em Cristo Jesus, se aproximam de Deus. E enquanto Lutero, ele então estudava o livro de Romanos, ele então teve o seu coração transformado, e então por causa disso a reforma protestante começou no mundo, literalmente. E então, por causa disso, nós, todos os meses de outubro, aqui como igreja, nós voltamos em uma parte
do livro de Romanos. Como eu disse, esse é o 7º ano, 7 anos, então estamos estudando aqui o livro de Romanos. Isso significa que este mês a gente vai fazer o capítulo 7 e temos pelo menos mais 9 anos ainda no livro de Romanos, porque vamos até o capítulo 16. Então temos mais 9 meses de reforma protestante investigando verso a verso esse texto tão importante para a tradição cristã. Agora, para que a gente possa entender bem esse texto que a gente acabou de ler, a gente precisa entender um pouquinho do contexto geral e aquilo que é o argumento do apóstolo Paulo ao longo da Epístola aos Romanos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a Epístola de Paulo aos Romanos, Paulo escreveu essa epístola por 3 razões fundamentais. A primeira delas é porque a igreja de Roma, ela não tinha sido fundada por ministério apostólico. Você conhece a história? O Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao 3º dia, passou um pouco mais de 40 dias aqui entre nós, pregando a ressurreição, dizendo que ele tinha sido ressurreto, se mostrando literalmente, e então foi assunto aos céus. Antes de ser assunto aos céus, ele enviou os apóstolos ao mundo para pregar o evangelho. Vão por todas as nações e preguem a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o que significa pregar o evangelho? Mateus capítulo 28 nos diz: ensinar a todos aqueles que chegam à fé cristã a guardar aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou e ensinou a nós. E estes que iam sendo chegados à fé, eles deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos foram pelo mundo, o evangelho se espalhou, e então não sabemos dizer por quais razões definitivas, mas uma comunidade cristã foi formada ali em Roma. Existe muita discussão acerca de como que essa comunidade se formou. É bem verdade que a tradição católica romana ela nos diz que quem fundou a igreja de Roma foi Pedro. Mas isso é uma questão de tradição, porque quando Pedro de fato chegou em Roma, a igreja de Roma já existia há muito tempo. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui a epístola de Paulo aos Romanos, e o Pedro nem passou por lá ainda. Então, essa ideia que diz que Pedro foi o fundador da igreja de Roma, não é verdade, ela não está no Novo Testamento. Muito provavelmente a igreja de Roma ela foi fundada por um casal chamado Áquila e Priscila. Isso está lá em Atos, no capítulo 18, que eram cidadãos de Roma, eram romanos, judeus romanos, que viviam ali em Roma, e o texto nos diz que havia uma pequena comunidade cristã que se reunia na casa de Áquila e de Priscila. Então, muito provavelmente, a igreja de Roma, ela não foi fundada por ministério apostólico. Por isso, o apóstolo Paulo, ele tinha um interesse de escrever um documento, uma carta que subsidiasse esse povo que não tinha um apóstolo por perto. Como você sabe, a função dos apóstolos no mundo antigo ela era fundamentalmente magisterial. Era uma função fundamentalmente de ensino da palavra e ensino do evangelho. Então, como essa comunidade estava distante geograficamente ali do centro do cristianismo, ali em Jerusalém, Antioquia, um pouquinho ali na Ásia Menor, então o apóstolo Paulo queria escrever essa carta para subsidiar a fé desses irmãos que não tinham um apóstolo por perto, que não tinham acesso ao ensino doutrinário. É por isso que a epístola de Paulo aos Romanos ela é tão densa do ponto de vista teológico, ela é tão profunda, porque o apóstolo Paulo quer dar condições para que esses irmãos que estão ali em Roma, que surgiram graças a um movimento do evangelho, que não foi fundado a partir do ministério apostólico, então para que esses irmãos possam ter informação teológica, doutrina bíblica correta, a partir da pena de um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. A segunda razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu a epístola de Paulo aos Romanos é porque ele queria fazer contato com essa igreja, porque o apóstolo Paulo levou a sério esse negócio de ser testemunha de Cristo até os confins da terra. Eu não sei se você sabe, mas naquele mundo romano, naquele mundo do Império Romano, se você pegar um mapa do Império Romano no primeiro século, você vai descobrir que os confins da terra, ou o fim do Império Romano, daquele mundo, era justamente a região da Espanha.
aquela região que hoje a gente conhece como a Andaluzia, né? Aquele noroeste ali da Espanha, aquele oeste ali daquela região da Península Ibérica, que hoje está lá Portugal e tudo mais. Toda aquela região ali é uma região em que, enfim, o apóstolo Paulo queria alcançar. Ele levou a sério esse negócio de ser testemunha de Cristo até os confins da terra. Ele queria chegar literalmente no fim do mundo. E para poder chegar lá na Espanha, ele entendia que ele precisava ter essa igreja ali de Roma como uma igreja que o apoiasse nisso, visto que estava literalmente no meio do caminho. Então ele estabelece o contato com essa comunidade, porque ele tem o interesse de chegar. É verdade que a história nos conta que ele nunca chegou lá. A história, a tradição cristã nos diz que o apóstolo que conseguiu chegar lá foi Tiago, por isso que eu não sei se você já ouviu falar ali da chamada caminhada de Santiago de Compostela, porque foi ali naquela região que Tiago, muito provavelmente o discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele pregou o evangelho. Mas o apóstolo Paulo também queria chegar lá. E ele escreve essa carta também para estabelecer um contato com essa igreja, porque ele tinha esse interesse de chegar ali naquela região. E, finalmente, o apóstolo Paulo escreve com o propósito de corrigir algumas tensões que estavam acontecendo ali na igreja, que é algo bem importante para nós. Existia ali dentro daquela igreja uma turma chamada a Turma dos Judaizantes. A igreja romana era uma igreja composta por romanos e por judeus que tinham migrado ali para a região de Roma. E por causa disso, tinha uma turma ali dentro da igreja de Roma que era uma turma que dizia, que pregava um falso evangelho, que dizia o seguinte: olha, você crê em Jesus? Legal, bacana, joia. Mas deixa eu te falar, para você ser salvo de verdade, não basta só crer em Jesus. Você tem que ser circuncidado, você tem que observar as dietas judaicas, você tem que observar o calendário litúrgico judaico, você precisa, enfim, participar das festas do judaísmo. Isso era o cristianismo judaizante. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola justamente para lidar com essas tensões e dizer, não, vocês estão errados. Para que alguém possa encontrar a graça de Deus e o favor do Todo-Poderoso, basta ter fé em Cristo Jesus. A justiça de Deus, ela se revela dos céus pela fé em Cristo Jesus. Pela fé nós somos justificados, não por obras. Pela fé nós recebemos o favor de Deus, não por causa de obras, tão fundamentalmente por causa da graça de Deus. E isso, meus irmãos, é importante que a gente lembre, porque nós vivemos dias em que os judaizantes eles estão entre nós. Eu não sei se você já viu aquele tipo de evangélico que diz assim, você se converteu? Me converti. Mas corta o cabelo. Apaga a tatuagem. Mas aprende o nosso linguajar e os nossos cacuetes evangélicos para você ser considerado um crente de verdade. Você tem que ter a grife evangélica, você tem que vestir a roupa que tem lá Jesus, né? Para ser um evangélico. Você tem que aprender uma série de coisas de uma subcultura evangélica para você ser considerado cristão. Isso é só um judaísmo, um cristianismo judaizante moderno. Não. Somos salvos por causa da graça de Deus, por meio da fé, somente em Jesus Cristo, somente. Essa é a mensagem do livro de Romanos. Aliás, se a gente pudesse resumir, e eu preciso fazer esse resuminho aqui com vocês, para vocês pegarem o fio da meada do apóstolo Paulo, nos capítulos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo ele começa dizendo que há uma condenação universal. Todos os homens, todos aqueles que ainda não se encontraram com Cristo Jesus, eles estão debaixo de condenação. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 9, ele vai dizer muito claramente que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos estão desviados e debaixo de condenação, a não ser que sejam encontrados pela graça de Deus. 1, 2 e 3, condenação. Final do capítulo 3, 4 e 5, justificação. Então o apóstolo Paulo, nos capítulos, final do capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, ele vai dar então a solução para este problema da condenação.
A condenação universal de todos os homens que se desviaram de Deus lá em seu pai Adão está no fato de que nós somos salvos em Cristo Jesus. A solução desse grande problema da condução é a graça de Deus por meio da fé. Somos justificados, pois, mediante a fé. E justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Embora todos tenham pecado em Adão, no segundo Adão, Jesus Cristo, nós recebemos a justificação pela fé em Cristo Jesus. Os capítulos 6, 7 e 8, eles falam de santificação. Então, uma vez que nós éramos condenados, agora nós somos justificados pela fé. Essa justificação pela fé, ela precisa produzir fruto em nós. Ela precisa produzir obras, frutos de arrependimento e um movimento de santificação na vida do crente. E é justamente isso que o apóstolo Paulo vem falando ao longo do capítulo 6 e vai falar agora no capítulo 7. A nossa santificação, a nossa transformação, ela é posterior à fé. E, meus irmãos, é extremamente importante a gente dizer isso nos dias de hoje, porque tem igreja por aí dizendo que não, primeiro você tem que mudar para depois você ser aceito por Deus. Não. Primeiro eu creio e depois eu sou transformado. Primeiro eu confesso Jesus e depois esse Jesus me transforma. Primeiro eu recebo a graça de Deus por meio da fé, depois é que eu entro num processo de transformação. É até loucura, do ponto de vista do Evangelho, exigir que uma pessoa que não conhece Jesus seja transformada. Não, a transformação, a santificação, essa obra que Deus opera em nós, nos transformando à imagem do Senhor Jesus Cristo dia após dia, isso é uma obra posterior à salvação, posterior à justificação. E é justamente isso que o apóstolo Paulo vem dizendo. E quando ele vem falando sobre essa questão da santificação, então ele vai dizer que nós somos santificados e a nossa vida de santificação, ela é uma vida de santificação que ela é, acredite, alheia à lei. No início do capítulo 7, o apóstolo Paulo vai fazer questão de dizer para nós que nós morremos para a lei. A lei é uma viúva. A lei, ela é uma viúva. Olha comigo, agora que a gente entendeu o contexto, a gente consegue ler o texto, diz assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Interessante que o apóstolo Paulo, ele começa aqui, nesse capítulo, ele empresta um conceito do direito romano. Aquilo que posteriormente, os estudos do direito, quem é do mundo do direito sabe do que eu estou falando, daquilo que o pessoal do mundo do direito posteriormente chamou de jusnaturalismo, ou chamado direito natural. O jusnaturalismo vai nos dizer que existem direitos fundamentais anteriores a qualquer tipo de lei que eventualmente seja positivada na pena e no papel e se torne um código legal. Existem direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito da dignidade e outros direitos fundamentais, da liberdade e etc., que são direitos que são anteriores a qualquer movimento legal que possa existir no sentido de uma positivação de escrever, de criar código, de criar lei no mundo. E um dos princípios mais fundamentais do jusnaturalismo é simples. É que a lei, qualquer tipo de lei, ela é para vivo. Os que estão no cemitério, eles não têm que cumprir um mandato civil de hoje, de comparecer às urnas e votar. Por quê? Porque a lei é para vivo. A lei, ela tem poder de império, ela tem poder de domínio, ela tem poder de regulação sobre vivos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então ele empresta. E eu queria mostrar para você o brilhantismo desse homem, né? Graças ao apóstolo Paulo, nós temos a civilização ocidental que nós temos nos dias de hoje, porque foi o apóstolo Paulo responsável por fazer a síntese desses três grandes elementos da civilização ocidental. A moral e a ética judaica, que depois se tornou judaico-cristã,
a filosofia grega e o direito romano. É o apóstolo Paulo que faz a síntese desses três elementos, dando origem àquilo que nós conhecemos como o ocidentalismo, o pensamento ocidental. Então o apóstolo Paulo ele vira para a igreja e fala, olha, vocês são judeus, vocês conhecem a lei, a Torá, e vocês também são romanos, vocês conhecem o direito romano. E vocês sabem de um princípio fundamental e básico que é, lei é para os vivos. A lei é para aquele que vive. A lei impera e a sua jurisprudência é para aquele que está vivo. Nos versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo vai ilustrar esse princípio. E ele vai mostrar, ele vai dizer assim, por exemplo, olha ele ilustrando, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. Note que o apóstolo Paulo, tem muitos estudiosos que acham que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui de casamento nos termos da religião judaica ou da religião cristã. Não. Ele está falando de casamento aqui em termos gerais. Você não precisa ser crente para saber que uma vez que eu contraio núpcias e me caso, eu estou assumindo não somente uma série de privilégios, mas também uma série de responsabilidades. Pesa sobre aquele que voluntariamente se casa uma série de responsabilidades. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês sabem disso. Um exemplo prático de que a lei impera sobre vivos é, por exemplo, a lei comum do casamento. Uma vez que os dois cônjuges estão vivos, esses dois cônjuges estão debaixo de um rigor e de responsabilidades legais que existem sobre eles. A partir do momento que um desses cônjuges morre, a parte que sobra está livre da lei do casamento. E ele continua, versículo 3. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre daquela lei, mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. O apóstolo Paulo, primeiro eu preciso acalmar aqui os âmagos, porque talvez você lendo esse texto fale, puxa pastor, mas aqui eu já passei por uma experiência de um segundo casamento. O apóstolo Paulo está falando em termos gerais. O Evangelho, a própria palavra de Deus, nos diz que é possível que haja a contração de novas núpcias, se o primeiro casamento ele foi rompido e quebrado por razões bem específicas. Não é nosso tema hoje aqui, mas o Novo Testamento reconhece que existe a possibilidade de, eventualmente, um casamento ser quebrado ainda enquanto as partes estão vivas. Mas esse não é o nosso tema. O apóstolo Paulo está pegando o princípio geral. Qual que é o princípio geral? O princípio geral é simples. Eu estou casado. E simplesmente falar, quero descasar e vou casar com outro. Não, peraí, calma aí. O que aconteceu? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você não tem esse direito de simplesmente recusar as suas núpcias, porque existem responsabilidades que você adquiriu no dia que você contraiu o seu casamento. O apóstolo Paulo está usando os termos gerais para mostrar como é que uma mulher vai se ver livre do rigor, da lei do casamento. Se o seu cônjuge morrer, se o seu cônjuge falecer, se enquanto o seu cônjuge estiver vivo, ela contrai por qualquer razão um outro matrimônio, sim, ela vai se colocar sob o estigma de uma mulher adúltera. Mas, se o seu cônjuge falecer, ela mesmo contraindo, ela não vai ser considerada adúltera, porque a lei do casamento é para vivos e não para gente que morreu. O apóstolo Paulo, depois de mostrar isso, de argumentar nesses termos, ele vai aplicar essa verdade à vida cristã. Olha só no versículo 4 o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, assim, meus irmãos. Então, uma vez que a gente entendeu que a lei ela impera sobre vivos, uma vez que a gente entendeu que a partir do momento que, por exemplo, no caso do casamento, um morre, a lei perde a sua validade,
Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Note, meus irmãos, que aqui você tem uma inversão muito interessante que o apóstolo Paulo faz, porque ele diz para nós que não é a lei que morreu para a gente, não. A lei tem o seu valor e a gente vai ver nos próximos sermões que a lei tem o seu valor e o seu lugar na vida cristã. Mas ele está dizendo, nós morremos para a lei. Fizemos da lei uma viúva. A lei morreu para nós. Então está aqui a resposta para você, que muita gente chega para pastor, para líder e fala assim, pastor, eu vivo debaixo da lei? Não, cristão não vive debaixo da lei. Cristão está debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. A lei tem o seu lugar para nós cristãos, como nós vamos ver mais para frente, mas cristão, aquele que já confessou a sua fé em Cristo Jesus, aquele que já depositou a sua confiança e recebeu a graça do Senhor Jesus Cristo, este não está debaixo da lei. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que aqui no versículo 4, a palavra lei está em caixa alta, está com capitalização aí. Você vai ver, ó, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Aqui não é a lei em termos gerais, como ele vinha falando, aqui é a lei dos 10 mandamentos, a lei do Antigo Testamento. Vocês morreram. Lembra da turma de judaizantes dentro da igreja que estava dizendo, não, vocês têm que seguir a lei. Não, para você ser crente de verdade, você tem que ser circuncidado. Não, para você ser crente de verdade, você tem que seguir as dietas judaicas. Não, para que você seja crente de verdade, você tem que seguir a lei no rigor, como um judeu tem que seguir. Vem o apóstolo Paulo e diz, não! Vocês morreram para a lei. A lei é uma grande viúva. A lei é uma grande viúva. Aí a pergunta que se levanta é, mas, Paulo, quando é que nós morremos para a lei? A resposta está aqui. Por meio do corpo de Cristo. Se você voltar comigo uma página na sua Bíblia, venha no capítulo 6. Deixe-me ler o capítulo 3. O apóstolo Paulo explica para nós esse negócio da gente ter morrido com Cristo Jesus. Olha só o que diz. Capítulo 6, versículo 3. Olha só o que ele diz. Ele diz assim, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então a pergunta que se levanta é, Paulo, quando eu morri para a lei? A resposta, você já foi batizado? Você já creu e foi batizado? É por isso que a tradição batista, meus irmãos, fala da imersão, ou seja, nós mergulhamos aqueles que nós estamos batizando na fé cristã justamente por causa desse simbolismo, porque nós morremos com Cristo Jesus e ressuscitamos para uma nova vida. E vem o apóstolo Paulo está dizendo, então se você morreu com Jesus, a lei é viúva. Se você morreu com Jesus, a lei não impera mais sobre você. Se você morreu com Jesus, você já não está mais debaixo da lei. Se eu paro aqui, eu estou pregando um sermão absolutamente antinomiano. Fique tranquilo, eu vou explicar o e daí. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo muito claramente para nós é cristão que crê, cristão que foi batizado, ele morreu para a lei. Ele não mais se relaciona com Deus com base em legalismo, se ele cumpre uma determinada regra ou não, ele se relaciona com Deus com base na graça do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, aqui está o golpe nesse cristianismo legalista que muitas vezes a gente vive hoje.
Porque a gente diz da graça, a gente fala do amor de Jesus, mas a gente no chão da história e na realidade da vida a gente vive como legalista. A gente cobra os nossos cônjuges em termos legalistas. A gente vive nesse mundo de maneira legalista. A gente fica estabelecendo regrinha, a gente fica estabelecendo... Nós somos, no fundo, no mais profundo da nossa alma é profundamente judaizante e legalista. Porque embora a gente fale da graça, embora a gente fale da expressão do amor de Deus, a gente sim gosta de medir a nossa relação com Deus. Quantos domingos eu fui na igreja esse mês? Será que eu dei o meu dízimo? Legalismo puro. Porque o fundamento da nossa relação com Deus não está naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Está na graça do Senhor Jesus Cristo, que nos fez morrer com Ele e ressuscitar para uma nova vida. É por isso que santificação, é por isso que obras de prática de justiça, tudo isso é posterior a essa ressurreição com Jesus. Não dá para pedir para que alguém que está morto, casado com a lei, vivendo a angústia de ser todos os dias condenado pela lei, como eu vou explicar para você daqui a pouco, pedir que este tenha uma nova vida. Não, ele não vai conseguir ter uma nova vida, a não ser que ele tenha morrido e ele tenha ressuscitado com Cristo Jesus. Ele não vai conseguir ser transformado em sua vida e viver uma vida de frutificação. Agora, nos versículos 5 e 6, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que o apóstolo Paulo, então, ele vai comparar os maridos. Que lembra, a metáfora aqui é do casamento. Ele está dizendo, antes vocês estavam casados com a lei. Agora vocês se casaram com Cristo. E tem uma grande diferença entre ser um casado com a lei e um casado com Jesus. E ele vai dizer no versículo 5, ele diz assim, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, quando você estava casado com a lei, a função da lei era te deixar numa condição miserável, que era de aguçar as tuas paixões pecaminosas. A lei, para aquele que não se encontrou com Cristo Jesus, ela tem uma função apenas: aguçar as nossas paixões pecaminosas. Porque quando a lei vem e fala assim, não adultere, o que o nosso coração quer é adulterar. A lei fala assim, não cobice, o que o nosso coração quer? Cobiçar. A lei diz, não dirás falso testemunho. A gente pega o zap para cancelar alguém e fazer fofoca sobre alguém que a gente não gosta. Porque a lei, meus irmãos, para aquele que não está redimido em Cristo Jesus, a lei, ela é um penhor de ferro sobre o pescoço deste indivíduo, porque ela nada mais faz do que apenas aguçar natureza pecaminosa. Deixe-me tentar explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. Ontem, essa semana, eu estou com meu sogro lá em casa, porque ele está se recuperando de um tempo que ele ficou no hospital e tudo mais, então a gente decidiu trazer ele para a nossa casa, e aí ele está lá em casa. E aí foi muito interessante, porque ontem à tarde a Isabela foi para a cozinha, aí ela querendo mimar o pai, né, fez lá um bolo, né, de cenoura com chocolate. Aí estou eu, né, lá trabalhando, me preparando para pregar, e de repente eu sinto aquele cheiro que mexe com as minhas entranhas. Só que vem a Isabela e diz assim, não coma o bolo, porque o bolo é do papai, a gente vai comer quando ele acordar. O meu sogro estava dormindo. A lei diz, não coma o bolo. O que isso faz com as minhas paixões de comedor de bolo? Aguça. E me bota em crise. Porque, já percebeu a crise? Já viu esse tipo de gente com crise? Legalista, com gente com crise com Deus? Porque a lei diz, não adultera, não mente, não faz isso, não faz aquilo. E ele sabe que o coração dele arde por essas coisas. E vive em crise. A gente vai ver esse homem em crise daqui a pouco.
Espera 2 domingos a gente vai ver esse homem em crise. Miserável homem que sou. Sou eu brigando com o bolo. A minha natureza e a lei aguçando a minha natureza. A lei mostrando para mim que eu não passo de um comedor de bolo, que quebra a lei toda hora, que eu estou escravo numa vida miserável. Porque lei, mais a minha e a sua natureza pecaminosa, acredite, é uma vida miserável. Ser casado com a lei, sem ter sido encontrado pela graça de Jesus, é viver uma vida miserável. Em que a lei grita dia e noite para mim e para você: você é um transgressor da lei, você é um comedor de bolo de cenoura com recheio de chocolate. Então, quando a gente estava com a lei, casado com a lei me esmagava, a lei me esmaga. E acredite, no fundo, esse é o coração de todo legalista. Às vezes até já encontrou Jesus, mas porque ainda está casado com a lei, ele vive essa miséria dessa vida angustiante. É por isso que precisamos desesperadamente de alguém que nos liberte disso. Porque a minha natureza, mais a lei, é miséria, é jugo de opressão, é domínio de ferro, é império da miséria sobre mim e sobre você. E o fruto, quem casa dá fruto, nós chamamos de filho, né? Quando eu estou casado com a lei, diz o apóstolo Paulo no versículo 5, de forma que dávamos fruto para a morte. Fruto para a morte. A criança que nasce desse casamento, da minha natureza pecaminosa com a lei, é morte. É por isso que tem casas de muita gente que se diz cristã, que ela é pútrida como um sepulcro. Tem casamento pútrido como sepulcro, porque é casamento de gente, de 2 escravos da lei e de suas naturezas pecaminosas. O histórico do browser de alguns de nós, ele é pútrido, porque ele não passa dessa junção de natureza pecaminosa mais lei, que só frutifica para a morte. Mas tem o adversativo da graça. Versículo 6. Mas. Está aqui a graça de Deus. Mas, agora, o adversativo da graça. Nós estávamos afundados num casamento com a lei, que frutificava a morte, que nos colocava numa vida angustiante, que gritava para mim, para você, todo santo dia, a cada minuto e a cada hora: eu não dou conta de cumprir os mandamentos de Deus, eu não dou conta de ser alguém justo e reto pela minha própria força, eu não dou conta de ser alguém que consegue cumprir aquilo que Deus estabeleceu, mas tem uma graça. Versículo 6, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Fomos libertos. Morremos com Jesus e agora adquirimos um outro matrimônio. E o matrimônio é um matrimônio de liberdade. É um matrimônio que frutifica para que demos... Olha só o final do versículo 4. Para fim de que venhamos a dar fruto para Deus. A criança que nasce desse casamento com Cristo, agora é fruto de serviço para Deus. Enquanto eu estou casado com a lei, a minha natureza pecaminosa só é aguçada. Eu vivo como um transgressor.
E a lei gritando dia e noite, gritando a mim e a você: você não passa de um bom pecador. Mas agora fomos libertos. Porque morremos com Jesus. E ressuscitamos para uma nova vida. E aqui, meus irmãos, tem uma coisa linda na mensagem do Evangelho, que é o fato de que nós não somos salvos para a gente carregar um badge que diz assim: agora sou salvo, sou melhor do que todo mundo. Não, 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 não. Tem propósito. Aquilo que a teologia chama de propósitos teleológicos da salvação. Nós somos salvos, nós somos libertos para que sirvamos. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Para que vivamos pelo Espírito. Aí aquele que antes a lei diz: você é mesquinho, ele vira generoso. Aquele que trata a mulher no chute, ele se torna alguém dócil. Aquele que é cobiçoso das coisas desse mundo, ele tem a sua alma apaziguada. Mas não por causa da lei que diz não faz, não adultera, não faz isso, não faz aquilo. Mas por causa da obra do Espírito de Deus na vida desse indivíduo. Porque agora ele está casado com um marido que lhe liberta. Ele está casado com um marido que diz assim: viva a liberdade. E uma liberdade transformadora. O primeiro marido de vocês matava vocês. Vem Jesus e diz: eu te dou liberdade. Eu te liberto da lei. E os frutos que vão surgir na tua vida são frutos que são consequência desse encontro, dessa morte, dessa ressurreição com Jesus. E não a razão. Por isso que ninguém apresenta mérito diante de Deus. Meus irmãos, a começar de mim aqui. Ninguém consegue apresentar mérito diante de Deus. Porque todos nós, no final das contas, não passamos de gente quebrada. Gente pecadora, que se deixar se guiar somente pela sua própria índole e pelo seu apegozinho religioso, só vai produzir morte. Mas vem Jesus e diz assim: deixa eu te falar, casa comigo, e eu vou te libertar. E os frutos desse novo casamento serão frutos de serviço e serão frutos de uma nova vida. Uma vida no Espírito, uma vida na graça, uma vida como o Senhor Jesus Cristo fala lá em João, de que do seu interior rios de água vida fluirão. Essa é a vida daquele que fez da lei uma viúva e se casou com o Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, se eu paro aqui, eu preguei um sermão moralista. Porque o sermão não é sobre ser um moralista da graça de Deus. Não, 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 não. Se você voltar no versículo 2, você vai ver uma coisa muito interessante. No versículo 2, o apóstolo Paulo, ele faz uma ilustração que eu acabei de mostrar para vocês. Ele diz que a mulher casada está ligada ao marido, e ele diz no versículo 2, mas se o marido morrer, ela estará livre para a lei do casamento. Da lei do casamento. Então ele diz, o marido, a mulher. No primeiro verso, é o marido que morre, no versículo 2. Aí lá no versículo 4, o apóstolo Paulo parece que inverte isso e ele diz assim, assim, meus irmãos, vocês morreram para a lei. Ué, é a lei ou sou eu que morro? Parece que a ilustração não está tão encaixada aqui, né? Não, porque o apóstolo Paulo está fazendo um movimento proposital. Querendo dizer, ó, é o seguinte, presta atenção. A lei continua uma viúva. Mas quem morre é você. Em outras palavras, sabe qual é a aplicação final desse sermão? Morra. Morra.
E sabe como é que eu consigo morrer? Encontrando Jesus, aquele que morreu primeiro. E sabe por que Jesus pode dizer para mim e para você, você pode morrer? Porque ele diz assim também, eu ressuscitei no terceiro dia e eu posso te ressuscitar para uma nova vida. A aplicação fundamental desse sermão é, morra, saia deste lugar, esta manhã, entendendo a vocação do cristianismo de uma vez por todas, porque esta é a essência da mensagem cristã. Se um dia pregaram o evangelho para você, que é para você ser bem-sucedido, é para você ser confortável, é para você ser rico, é para você ser saudável, delete essa mensagem da sua cabeça e do seu coração, porque isso é uma mensagem satânica. A mensagem do evangelho é toma a tua cruz. E tomar a cruz é tomar o seu objeto de morte. E me segue, vem comigo para o Calvário. Morre! Mas é tão bom poder ouvir isso de Jesus, porque Jesus disse, eu ressuscitei no terceiro dia. E eu posso te ressuscitar para uma nova vida. Sabe quando a gente chega naquele ponto da nossa vida que a gente já não aguenta mais? Todas as receitinhas já deram errado. A membresia da igreja deu errado. A vida está toda bagunçada. A gente fala, Senhor, eu não aguento mais. Pois é. É nessa hora que vem Jesus e diz assim, vem morrer comigo. Agora você pode confiar que se morrendo comigo, eu vou te ressuscitar no terceiro dia também. Morre. E que bom que a gente pode morrer. Que bom que a gente pode ter a certeza de que, morrendo com Cristo, a gente tem o poder da ressurreição. Eu não contei essa história para vocês, para o pessoal das 9, porque eu fiquei exprimindo o tempo. Eu também estou exprimindo o tempo, mas como não tem outra celebração logo em seguida, eu vou me tomar a liberdade de contar essa história para vocês. Mas eu aprendi esse negócio de morrer da maneira mais dolorida possível. Você sabe que nos dias da pandemia, meus pais faleceram de Covid. E eu acho que eu nunca falei, pelo menos de púlpito, como meu pai e minha mãe, eles pegaram Covid. Meu pai ele era pastor numa igreja ali em Roraima. E um dia ele me ligou, eu estava nas minhas férias, ele me ligou e falou assim, filho, por acaso você tem aí com você algum termo de casamento aí, fácil para você me passar para eu usar aqui? Termo de casamento é uma documentação que o pastor faz quando ele vai celebrar uma cerimônia e tudo mais. Ele queria um modelinho lá. Aí eu virei para ele e falei assim, mas por que você quer um termo de casamento, seu Antônio Paulo? Aí ele virou, não, sabe o que é, meu filho? É que tem um rapaz aqui, um rapaz que é seminarista, sempre é culpa do seminarista, né? Tem um seminarista aqui da igreja que ele é solteirão, mais de 40 anos, nunca casou, e o menino se ajeitou nessa pandemia. E vai casar. E a igreja está em festa, que o menino desencalhou. E eu tenho que fazer esse casamento, meu filho. Eu falei, pai, você está maluco? Estamos no meio de uma pandemia. Você vai morrer. Eu falei assim mesmo para ele. Sem querer, fui profeta. Só que a resposta do meu pai, ela ecoa no meu coração até hoje. Ele virou para mim e falou assim, meu filho, morte para mim, morte tem cheiro e tem sabor de ressurreição. Morte para mim tem cheiro e sabor de ressurreição. Meu pai, de fato, fez o casamento e, infelizmente, ele pegou Covid e morreu. Mas a morte, para quem já morreu e ressuscitou com Jesus, tem cheiro de ressurreição. Tem sabor de ressurreição. Quando Jesus vem para mim e para você e fala, morre, para um pouquinho para você. Morre. Morre. Dá para a gente aceitar esse convite para morrer. Porque ele garante a nossa ressurreição para uma nova vida. E a gente já pode experimentar esse poder da ressurreição hoje, meu irmão e minha irmã. Nos nossos casamentos.
na nossa vida, nas nossas frustrações, nas nossas quebras, nos lugares onde estão, sabe, onde está tudo bagunçado. Esse poder da ressurreição já está à disposição de mim e de você. Por isso, a mensagem de Jesus é simples. Morra, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. E Jesus tem poder para nos ressuscitar para uma nova vida. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado por Jesus, esse marido que nos liberta. Obrigado porque Ele tem poder de fazer a lei uma grande viúva. Ele nos convida a morrer. Pai, que a gente saia daqui morto. Como disse o apóstolo Paulo, estamos crucificados com Cristo e já não vivo mais eu. Que seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui. Que a gente aprenda a morrer com Jesus. Que a gente acolha Jesus nesse convite tão desafiador, mas tão poderoso e tão glorioso, porque nesse convite de morte também há um convite para a ressurreição. Meu Pai, queremos desfrutar desse poder da ressurreição operando em nossa vida. Obrigado por esse marido que é Jesus, que nos liberta e nos dá uma proposta de novidade de vida. Não com base em mérito, em legalismo, mas por causa da graça operante em nós, do Espírito fluindo em nosso coração. E Pai, que saiamos daqui lembrando dessa verdade, de que para cristão a morte tem cheiro e sabor de ressurreição. Que morramos com Cristo para que possamos pertencer a Ele. Que ressuscitemos com Cristo para que vivamos nova vida. Nós somos gratos por Jesus nosso Senhor. Nele nós oramos. Amém.